Mateus, Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 5 e o verso de número 6. O texto vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe o que é farto? Quando você senta numa mesa bem completa e tem de tudo, e você come um pouco de cada coisa, e todas aquelas iguarias ali, existe um limite dentro do nosso estômago, né, que por melhor que seja o alimento, mas quando você fica farto, ou seja, quando você enche o estômago, não tem mais nada, tem sabor, você não consegue comer, porque já está farto. Olhe bem, o que o texto está dizendo é que Deus tem pão e tem água. Aleluia. E o banquete que Deus tem fartura. Você pode comer quanto você precisar e a quantia que você precisar. E ele diz que o homem vai ficar tão feliz, porque a palavra bem-aventurado vem de uma palavra que quer dizer pleno e completo ou feliz. Bem-aventurado os que têm, porque tem pessoas que perderam a fome. Quantos ainda têm fome? Fome. Alguns não têm. Mas quem sabe essa mensagem é para você que não tem fome. Porque isto aqui é pão. Isto aqui é água. Agora, se nós sairmos do capítulo de número 6, irmos para o verso de número 7, Jesus vai dizer: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Compadecer-se de alguém que está em uma situação precária ou crítica. Então, o que Deus está dizendo é que aqui tem uma mesa cheia de pão e cheia de água. E Ele está dizendo: se você tiver fome, tem pão. E se você tiver sede, tem água. Aí Ele alerta, dizendo: olhe, vocês percebam que os misericordiosos vão ser alcançados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Só os que exercem misericórdia alcançarão misericórdia. Que silêncio bom esse, né? Silêncio de quem está escutando. Deixa eu abrir um parênteses para fazer uma pergunta para você aqui esta noite. Das 7 cartas que estão escritas no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Laodiceia e Filadélfia, existem 2 palavras que se repetem em todas as 7 cartas. A primeira delas é Deus dizendo: eu sei quem você é. Todas elas, começando com Éfeso e terminando em Filadélfia. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei o teu nome, o teu endereço, conheço a tua conta bancária, conheço a tua vida íntima, conheço o teu RG, teu CPF, sei tudo a respeito de você. E a outra palavra que vai em toda a carta é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem dizer amém? Você concordou. Voltamos para o texto. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos para o livro, ou para a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Capítulo de número 2. Verso de número 16. Ele vai dizer para aqueles crentes daquela igreja: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, matando com ela todas as inimizades. Isto é fartura, isto é pão, isto é água. Havia, disse Paulo, uma inimizade entre a criatura e o Criador, que Deus, na pessoa de Jesus, eliminou na cruz. Você vai para o verso de número 12 deste capítulo 2 e Paulo vai dizer para aquela igreja: naquele tempo estavais sem Cristo. Eu chamo a sua atenção para perguntar para você, se você ainda consegue lembrar do tempo em que você não conhecia Jesus. E ele vai dizer para aqueles crentes daquela igreja: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora eu olho para os senhores e senhoras que aqui estão esta noite e percebo que não existe mais uma barreira, que não existe mais um obstáculo, que não existe mais uma porta fechada, que não existe mais uma inimizade, que não existe mais uma lei acusativa, mas que existe uma graça abundante, uma misericórdia reludante, que está aqui esta noite, aonde Deus, na pessoa de Jesus, diz: a cruz eliminou todos os obstáculos que o homem tinha, abriu todas as portas que estavam fechadas e trouxe vida aonde existia morte, e trouxe perdão aonde existia condenação. Isto é pão à fartura, isto é água viva que jorra da graça de Deus para a tua vida e para a minha vida esta noite. Naquele tempo, deixa eu levar você para o contexto desse texto. Quando Paulo, ele vai para a cidade de Éfeso, antes que o evangelho chegasse lá, existia um povo, como aqui em Sara. Antes que o evangelho entrasse na tua casa, você era um cidadão, você era uma pessoa destituída, separada, pecaminosa, sem paz, sem salvação, sem vida, sem alegria, cheia de sonhos humanos, mas nenhum sonho divino tinha na tua vida. Agora, quando o evangelho chegou na cidade de Éfeso, o texto bíblico vai dizer, no capítulo 19 do livro de Atos, versículo 10. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E o verso 10 ou 9 diz: e tudo isso durou por espaço de quase 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tanto homens como mulheres. Mas eu olho para o verso 18 e o texto vai dizer: e muitos dos que tinham ouvido vinham, ou muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus pecados. É isso que o evangelho faz. O evangelho revela o nosso lado negativo.
O Evangelho revela o nosso lado humano, carnal, terreno. O Evangelho revela o nosso lado pecaminoso. O Evangelho revela a nossa necessidade de uma conversão genuína. O texto vai dizer, e eles, tendo crido, vinham confessando e publicamente mostrando a sua necessidade de abraçar-se a Cristo e ao Evangelho. Verso 19. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava o montante de 130.000 moedas de prata. Era uma fortuna incalculável, diz o texto, que eles fizeram uma conta. O que é que houve ali, meu irmão? O que é que houve ali, pastora? Ali houve uma mudança de vida. Aonde o Evangelho chega, o Evangelho traz mudança. O Evangelho é pão, como eu acabei de dizer. O Evangelho é água que mata a fome do homem natural e leva o homem a um patamar de comunhão. Agora Paulo escreve para esta igreja, dizendo, e pela cruz reconciliaremos com Deus, matando com ela todas as inimizades. E muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros. Que confissão pública, né? E os queimaram na presença de todos. Disseram, nós não precisamos mais de artes mágicas. Nós não precisamos mais de meio caminho ou de qualquer outra coisa. Nós precisamos é de Cristo. Nós queremos é o Evangelho. Nós queremos a salvação de Deus. Abraçar o Evangelho. Agora, mais tarde, então, Paulo escreve esta igreja da qual eu estou fazendo menção aqui, para a igreja de Éfeso, para aquelas pessoas que estavam presas, abarradas pelo sistema do mundo e foram libertas. Por quem? Pela igreja? Não. Pelo poder do Evangelho. Este Evangelho está sendo pregado aqui esta noite para libertar vidas que ainda continuam cativas, porque Ele é o único poder que Deus tem para libertar o pecador. Eu olho para o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, e sabe o que o pregador dos gentios diz? Eu, dizia ele, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Isto é pão, isto é água. Você lembra daquele texto que está no último livro da Bíblia, no capítulo 22, versículos 17, aonde pela primeira vez, depois do capítulo 4 do livro do Apocalipse, o nome da igreja aparece. A partir do capítulo 4, o nome da igreja não aparece mais, mas vai aparecer no final do livro, no verso 17, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quantos têm sede aqui ainda? Quantos têm sede? Sede. Se você tem sede, tem água para você tomar aqui esta noite. E esta água não é este produto aqui. Esta água mata a sede física e quem tomar dela voltará a ter sede. Eu levaria você para o capítulo 4, versículo 14 do livro do Evangelho de João. Jesus vai dizer para a mulher samaritana no poço de Jacó, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Eu levaria você para o capítulo 7, versículo 37. Do livro do Evangelho de João. Jesus está numa festa, uma festa muito maravilhosa, muito grande, muitas crentes, muitas pessoas religiosas de todas as partes. Jesus vai num lugar alto e dá um grito no meio daquela reunião e diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do vosso interior.
amor desta água? Quantos? Você está farto da graça, farto da misericórdia de Deus. Esta graça abundou o teu coração. Você não tem mais necessidade de nada, a não ser de agradecer, de louvar e de exaltar um Deus que reconciliou você em Cristo, sem que você tivesse que fazer algum sacrifício. E pela cruz, reconciliar. Sabe qual é o sentido da palavra reconciliar? Unir duas pessoas que estavam separadas. O que a Bíblia está dizendo é que você e eu estávamos longe de Deus. Não podíamos chegar perto de Deus por causa da sua santidade. Porque a sua santidade nos fulminaria. Então, Cristo, Ele veio e reconciliou. Pegou a sua mão e pegou a mão de Deus e nos uniu através da cruz. E pela cruz, o verso de número 14 diz: porque Ele é a nossa